Boa noite, gente. Nós, como prometido, vamos falar um pouco de adicional noturno e hora extra noturna, certo? Bom, para começar, quando nós estabelecemos um salário para o trabalhador, esse salário não é para ele trabalhar a quantidade de horas que eu quero. A lei estabelece quantas horas eu devo contratar esse trabalhador. Ou lei, ou negociação coletiva, ou mesmo acordado pelas partes, certo? O padrão no Brasil é que eu trabalhe por mês 220 horas. Então, quando você diz que vai me pagar um salário de R$ 2.200, esse salário, ele paga 220 horas. O que ultrapassar essas 220 horas, a gente chama de horas extras e, em regra, devem ser pagas. Tudo bem? Bom, mas se eu trabalhar à noite, eu não recebo só o valor da hora normal. Eu tenho um adicional noturno. Adicional por quê? Porque trabalhar à noite é uma situação gravosa. É uma situação que não só expõe o trabalhador a um horário de trabalho que não traz benefícios para ele, como também afasta o trabalhador do seu convívio familiar. Por causa disso, se esse trabalhador for urbano e doméstico, ele receberá um adicional de 20%. E se ele for rural, ele receberá um adicional de 25%. Óbvio, se eu vou receber um adicional, a minha hora vai ser mais cara, porque a minha hora vai somar com o valor desse adicional. Se eu tenho uma hora mais cara, consequentemente, o valor da minha hora extra também será mais caro, porque toda vez que eu pago hora extra, eu acresço um adicional. Por que o adicional? Exatamente porque o trabalhador está trabalhando em jornadas longas, jornadas que também podem causar mal ao trabalhador. Vamos ter uma ideia de como a gente faz esse cálculo? Bom, se for padrão, você pega o salário e divide pela duração mensal. Como foi dito, esse salário é de R$ 2.200, como exemplo, e a duração mensal padrão é 220. Óbvio que se a questão trouxer uma duração semanal de 40 horas, o trabalhador trabalhará 200 horas mensais. Se for de 36 horas, o trabalhador trabalhará 180 horas mensais. Mas tendo como exemplo um salário de 2.200 e o padrão, nós iremos dividir o salário por 220. Dessa forma, a gente encontra o valor da hora. Então, toda vez que você quiser saber quanto custa a sua hora, o que você faz? Você pega seu salário e divide pela sua duração mensal. Lembrando, esse salário de 2.200, como no exemplo, ele só paga a hora que nós pactuamos. O que ultrapassar a isso, a gente paga como hora extra. Como eu pago a hora extra? Ainda imaginando o horário diurno. Eu pego o valor da hora, que eu já descobri que era R$ 10, e acresço ao adicional de horas extras, que ele é de no mínimo 50%, certo? Ele pode ser mais, pode ser 100%, 80%. Pactuada aonde, professora? Pactuada na negociação coletiva, estabelecida por lei ou mesmo pactuada individualmente por você. Mas a regra é 50%. Se eu já descobri que o valor da hora é 10, eu acresço os 50%, portanto dá R$ 15. Estabelecido o valor dessa hora extra, eu multiplico pela quantidade de horas extras que eu realizei. Se eu realizei 10 horas extras naquele mês, 10 vezes 15, que é o valor da hora extra, eu terei R$ 150 a mais. Bom, mas vamos lá. E se esse trabalhador trabalhar à noite? O que vai ocorrer? Nós vamos acrescer um adicional noturno, que é de 20% se ele for urbano e doméstico e de 25% se ele for rural. No exemplo aqui, ele é um empregado rural. Então, eu vou pegar os 2.200 do salário que nós pactuamos e acrescer o adicional de 20%. Professora, onde saiu esses R$ 440? 20% de 2.200, certo? Bom, então aí nós vamos descobrir o valor da hora desse trabalhador. Como eu descubro? Eu pego o salário de 2.200, acresço o adicional que ele vai receber por trabalhar à noite e divido pela duração mensal do trabalhador.
Então, você tem 2.200 mais 440 dividido por 220. E você encontrará R$ 12. Então, aquele trabalhador que trabalha à noite, ele vai receber R$ 12 por hora trabalhada. Se ele fizer horas extras, óbvio que se ele fizer hora extra, o valor da hora dele tem um acréscimo de 50%. Já com o adicional, uma vez que esse trabalhador está trabalhando num horário que não beneficia o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Pegar o valor da hora noturna e acrescer de no mínimo 50%. Portanto, o valor da hora desse trabalhador passará a ser R$ 18. Se ele fez as mesmas 10 horas extras que o trabalhador diurno, eu vou multiplicar as 10 pelos R$ 18 e encontrarei R$ 180. Tudo bem, gente? Entendido? Muito obrigada.